Bom dia, meus amigos. Nós voltamos aqui à nossa perdão, a um novo vídeo sobre o nosso estudo, não é? A radiestesia, e alguns comentários, né, que nós temos que fazer para levar o conhecimento do nosso querido amigo que está do outro lado aí do vídeo, assistindo ou nos dando atenção, sobre os fatos políticos. Como dissemos em outra oportunidade, nós nos deparamos com N situações políticas, né? E que tudo isso envolve, evidentemente, os estudos que nós fazemos para as personalidades do nosso país que estão conduzindo a nação, o governo, estão liderando os interesses coletivos da sociedade, né? E o principal personagem de tudo isso hoje, nós sabemos que é o nosso capitão, né? Jair Messias Bolsonaro, que tem uma missão sagrada, ok? A missão do Jair não é vontade nossa aqui, dos homens, não. A missão do Jair é vontade superior, suprema, entende? Não é apenas esse quadrante que nós vivemos aqui, denominado política. Política. Não é apenas isso. Ele percebe isso nas suas concepções, intuições, inspirações psíquicas, de que ele não está sozinho, né? Isso aqui não é uma montagem às nossas conveniências. O que ocorre, o que se passa num país como o nosso, né? Uma nação como a nossa, num continente como o nosso, não é por acaso, certo? Temos que ter essa humildade e perceber que acima de nós existe uma transcendência, né? Você é uma peça da engrenagem. Nós somos uma peça da engrenagem, todos nós. Especialmente aqueles que estão mais diretamente envolvidos com o fenômeno, né, que ocorre, evidentemente, no nosso país, né? E Bolsonaro é uma pessoa, é um ser, é um espírito preparado para esse momento em que vivemos no Brasil. Ele é a pessoa indicada. Não por você, não por mim, não por eleitores, pela espiritualidade que comanda esse globo terrestre, certo? Que determina o que tem que acontecer nesse mundo que nós vivemos. E que sabe que o principal a se enfrentar é a ignorância daqueles que não querem o bem da humanidade, que não querem o bem da espiritualidade, que não querem a evolução das espécies humanas e dos espíritos que nos habitam, que está dentro de nós, de cada um de nós. Nós estamos aqui exatamente para cumprir essa missão, né? A missão que está determinada, está na mão do Bolsonaro, não foi concebida hoje, nem em 2018. Isso é coisa de quando se decidiu, ok? Fundar e descobrir o Brasil. Lá, muito lá atrás, o nosso grupo não é esse aqui hoje. Ele o é, em parte o é. Mas esse nosso grupo, ele está lá atrás, ok? Aqui atrás um pouquinho de nós. Tenhamos essa humildade, essa concepção, se desejamos fazer alguma coisa pelo bem da nossa nação. Esse grupo, ele foi constituído para
gerenciar esse continente, denominado Brasil, lá em Sagres, lá na escola de Sagres. A escola de Sagres está aparentemente fechada lá em Portugal, mas espiritualmente ela não parou um instante de funcionar, porque senão esse aqui já havia só sobrado. O Brasil já não era mais o que é hoje, não seria. Continuava colônia, continuava sendo explorado por portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e etc. Não, a decisão do mestre, tá certo? Do nosso mestre maior, fundador da escola de Sagres, que se chama Jesus, é completamente diferente do que aparentemente se dê uma outra conotação, tá certo? Não se trata aqui de concepção de religião, não se trata aqui disso. Religião é a concepção, repito, dos homens. Para Jesus, para Deus, certo? Todos nós somos credores de fé. Nós temos forças, nós temos poder psíquico e mental para usar o nosso espírito para o bem daquilo que Jesus deseja para a humanidade, certo? E começa aqui pelo coração do mundo e a pátria do Evangelho. Deem-se ao trabalho de ler este livro, certo? Que é uma psicografia do Chico Xavier, escrito pelo nosso, aliás, ditado pelo nosso grande irmão maior, que veio ditar essa história toda para a humanidade do que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que é Humberto de Campos. Foi um grande escritor nosso, Humberto de Campos, pertence à Academia Brasileira de Letras, e ditou para o Chico Xavier o que é o Brasil, como se deu o descobrimento e como se deu a manutenção do Brasil, certo? A união do Brasil num todo, tirando daqui de dentro as brigas das capitanias, as brigas da divisão entre Espanha e Brasil, desse território, e uniu, e configurou exatamente isso que se denomina Brasil, coração do mundo e a pátria do Evangelho. Isso é para quem deseja realmente nos ajudar. Deve ler esse livro e fazer com que ele chegue à consciência de todos os brasileiros. Precisamos disso, tá? A parte radiestésica que nós inserimos, né, há muito tempo nesse estudo, porque ela é uma ciência milenar e que serve exatamente para esses momentos, para essas situações. Todos os poderosos do mundo, todos se usam desse expediente, se utilizam desse expediente e constituem, evidentemente, os grupos de estudo para os informar de situações A, B, C, D, sobre o que deve fazer para manter, digamos assim, a hegemonização, a harmonização dos seus domínios, né, e dos seus dominados. A radiestesia é usada exatamente para isso. Aconselhamos, e já dissemos em outros vídeos atrás, de que os poderes constituídos, seja ele qual for, pode realmente mudar a sua equipe, o seu grupo, o seu conselho de estudiosos da radiestesia, para ter informações especiais, informações veladas daquilo com que vão se deparar e a melhor maneira de se resolver o problema, certo? Porque aqui não há mentira, aqui não há embuste. Quem estuda essa ciência sabe que a verdade está à tona, a todo. E qualquer estudioso disso sabe que não se lida aqui com mentira. Se alguém tem medo de estudar isso porque não quer descobrir verdades, são outros 500. São outros 500, certo? São outros 500. Eu me lembro muito bem que lá atrás, lá em 2018, não é? Eu estava numa padaria chamada Via Palato, num condomínio, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que o capitão Bolsonaro visitava quando tinha condições. Hoje ele está praticamente impedido.
E numa conversa rápida, no pé do balcão, tomando um café e comendo um sanduíche, tomando seu café com leite, rodeado de pessoas, eu cheguei para ele e falei: capitão, vamos ter que assumir a presidência do Brasil. Aí ele olhou assim, tá, apertou a mão, eu apertei, parabenizei pelo Dia das Mães, 12/5 de 2018, e o Dia das Mães seria dia 13. Ele falou: tá muito difícil, tá complicado, não sei se vai dar, porque querem nos destruir de qualquer maneira. Eu digo: exatamente, querem destruir o senhor de qualquer maneira, mas o senhor bote na sua consciência o seguinte: Deus está acima de todos nós, tá certo? E vamos ter fé, o senhor será o próximo presidente do Brasil, e tal, saímos, etc. E isso está se confirmando, né? Foi confirmado, né? Esse fato também eu cheguei a comentar com alguns amigos do Bolsonaro, né? Do que aconteceu e de que fossem dando o apoiamento que ele necessitava, a firmeza que ele estava precisando. Essas pessoas conviviam e convivem hoje ainda diretamente com ele. Sabem desse assunto que eu estou comentando aqui, tá certo? Posso citar todos e posso não citar nenhum, até para preservar a intimidade e a privacidade de cada um, tá? Em face disso, eu comecei a fazer uns estudos mais aprofundados sobre o futuro, nosso futuro, né? E quando a coisa se confirmou, certo? Exatamente quando ele foi confirmado como candidato, lá em, me parece, 20/7/2018, na convenção do partido, aí você viu o ajuntamento das coisas em torno dele, das pessoas, e já apareceu nomes para isso, nomes para aquilo, para assumir esse cargo, aquela função, tal, general, aquilo, etc. E eu fui pegando tudo isso. Eu fiz uma relação de mais de 20 nomes, tá? Fiz o levantamento de cada um, de per si, um por um. Peguei data de nascimento, nome completo de cada um, formei um dossiê e entreguei na mão, na casa dele, no condomínio, lá no vizinho, nós somos vizinhos. Entreguei dizendo o que cada um significava nessa história toda, tá certo? Botei algumas informações, eu inclusive, como estava fora do Rio, botei via Sedex para a casa dele, tá certo? Para informar quem eram as pessoas que estavam se dizendo, que estavam querendo, que tal, etc., para ele ter exatamente a devida cautela, a devida analisar se aquilo se não é, tal. Eu sei que há um filtro muito grande em torno das pessoas, certo? Que não deixam elas parar um pouco e pensar e refletir. Não, isso aqui e aquilo outro, que é esse? Por que não pode falar isso? Não sabe o que está falando, etc. Tudo bem, esse filtro acontece. Eu sei, eu conheço isso, né? Inclusive, um mês antes das eleições, tá certo? Eu falei: vai haver fraude. Eu falei e mandei. Eu mandava em determinados WhatsApps, entendeu? Eu tinha o WhatsApp do filho dele, do Hélio Negão, do Cristiano Dias, do Walter Vasconcelos, todos militares ligados a isso, todos militares, né? E eu previa que exatamente haveria fraude, quer dizer, as informações que vinham da radiestesia é de que haveria fraude nas eleições, tá? Inclusive com o percentual. Eu falei que o percentual de votos úteis que ele teria nas eleições seria 68,7% dos votos válidos, entendeu? Esse levantamento foi feito e foi mandado para ele, foi entregue, documento lacrado, etc., foi entregue para eles, né? Então, você vê, se alguém tem interesse de ajudar ao país, ao Brasil, estude isso, verifique isso. Eu não sou o dono da verdade, eu sou um estudioso. E os livros estão aí para serem estudados. Qualquer um pode estudar, entendeu? A vida espiritual, tá certo? A vida moral, a vida política de uma pessoa. Porque essa pessoa está se lançando à vida pública, ele está tentando resolver um problema de ordem pública, entendeu? Então ele não tem mais privacidade, infelizmente é isso que acontece com todo político. Acabou a privacidade dele, né? Eu aconselharia, realmente, eu sugeria, para que ele montasse um grupo, não é? Um conselho especial,
para fazer esse tipo de estudo e de levantamento, né, sobre todos os assuntos pessoais do presidente e das suas decisões políticas, em especial para saber com quem ele pode confiar e com quem ele pode contar, se essas pessoas têm realmente compatibilidade com ele e com a nação e com a sociedade e com a moral e com a honradez e com a dignidade dos assuntos a ser tratados, certo? O interesse não é meu, seu e de ninguém. O interesse é do Brasil, o interesse é espiritual, o interesse é do mestre que manda na nossa pátria, que nos orienta, que nos controla para que não haja uma demanda pior, certo? Sanguinolenta, de brigas e de fratricídios. Deus, Jesus, não quer isso para o Brasil. Por isso essa peça fundamental que se chama Jair Messias Bolsonaro. Entendam isso. Eu não sou o dono da verdade, mas a verdade está aí. Qualquer um pode verificar. É só estudar. Nós precisamos disso. O Bolsonaro precisa disso. O país, o Brasil precisa disso. Você que está me ouvindo precisa disso. Obrigado.